Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HS Cash. No programa de hoje nós vamos tratar sobre a importância dos processos no agronegócio. E eu trouxe dois convidados especiais aqui, dois caras que me ajudaram demais a estruturar os processos da HS Agro. O primeiro deles, Frederico Machado, 42 anos, casado, um filho, engenheiro de alimentos pela UEM, fundador da ABM Soluções Empresariais. Atuou durante 12 anos como consultor empresarial, sendo 8 anos na Falcone, antes de abrir as suas próprias empresas. Ele também é especialista em gestão de processos, indicadores e melhoria de qualidade. Nós temos também aqui o Pedro Beal, 33 anos, casado, uma filha, administrador de empresas também pela UEM, especialista em gestão de processos de negócio pela PUC Minas, fundador junto com o Fred da ABM Soluções Empresariais. Antes disso, atuou durante 7 anos como gestor de processos e qualidade em um grupo de entretenimento, antes de iniciar a sua jornada como empreendedor. Fred e Pedro, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado você, Bruno. Obrigado. É um prazer para a gente estar aqui, né? Comentando com você e passando esse novo desafio, principalmente, né, da HS. Então, um prazer e uma grande honra para a gente estar aqui com você. É isso aí. Vocês poderiam começar contando para nós um pouco mais como essa formação, tanto teórica quanto técnica, ali, empírica, essa experiência profissional contribuiu para vocês fundarem a ABM Soluções Empresariais? Na verdade, a gente trabalha com consultoria já há vários anos, né? Eu e o Pedro, a gente se conheceu em um determinado projeto que a gente teve juntos em 2018. A gente se reencontrou, né, interessado no mesmo assunto de gestão, de melhoria de processos, planejamento estratégico. E nesse caminho surgiu uma amizade muito importante. E que desde então a gente ficava trocando bastante ideias sobre consultoria, né? E quando nesse momento a gente percebeu que em 2018, 2019, que a gente estava interessado em trabalhar em transformar os empresários da região de Maringá em melhores resultados, começamos a pensar em abrir a nossa empresa, né? A gente, em 2019, começou a se reunir, descobrir interesses em comum e começamos a descobrir a criação da ABM Soluções Empresariais através desse trabalho em conjunto, em comum que a gente tinha, né? Eu acho que vem muito também do interesse mútuo aí nosso em ajudar as pessoas, né? E principalmente empresas, nada melhor que isso, né? Essa construção. Então, ajudando as empresas, basicamente a gente também ajuda nesse crescimento, nesse desenvolvimento das pessoas, né? Então, esse também é um dos valores que a gente sempre coloca também para a equipe, né? Então foi por isso aí que a gente deu esse casamento certo. A gente teve um grande interesse em ajudar o empresariado, né? A gente lida muito com pessoas que estão com dificuldades nos processos da empresa, com pessoas que estão com dificuldades para alavancar sua empresa. E tudo que a gente aprendeu nesses anos de consultoria, ferramentas, metodologias, fez com que a gente pudesse apoiar esse pessoal, né? E trazer melhores resultados através dessas ferramentas e metodologias que a gente, por anos, vem estudado e vem utilizado nos nossos clientes. Legal. Essa transição de colaborador para empreendedor, normalmente ela já é bastante desafiadora, né? E vocês começaram esse processo justamente no início da pandemia. Exato. Como que foi lidar com esse desafio logo no começo e como é que vocês conseguiram superar isso? No começo da empresa, né? Eu lembro muito bem que foi quando teve o lockdown, né? A empresa nasceu quando? Foi dia 20 de março de 2020. Foi nesse dia, né? E aí eu lembro que aconteceu isso e eu falei, nossa, cara, e agora, né? Porque o nosso modelo, e no modelo anteriormente de consultoria, é muito presencial, né? E aí nessa época foi quando a gente se viu em diversas videochamadas e tendo que vender à distância, que hoje contribuiu, principalmente, né? Mas naquela época foi bem complicado. E nesse período a gente atendeu bastante as empresas no ramo de construção civil, né? No ramo de serviços também, né? Que não pararam, mas e principalmente indústrias, né? Também que não pararam. Então a gente foi nessa linha, então atendemos arquitetos, lojas de revestimento,
Teve as indústrias até voltadas para o ramo da construção civil, que foram a indústria de alumínio, né? A indústria moveleira. Né? O pessoal ficou mais em casa, queria, né, reformar a casa, enfim. A gente atendeu esse público que teve um boom de faturamento, um boom de vendas, e a gente entrou com estruturação, com planejamento estratégico, né? Que é assim o nosso carro-chefe hoje, que são essas frentes. Né? Então, muito engraçado essa mudança de formato de atendimento. Né? Eu e o Pedro, a gente vem de uma cultura de atender tete a tete ali no cliente. Né? A reunião acontecer presencialmente, a gente fazer mapeamento de processos, conversando com o funcionário, analisando, criticando, conhecendo um pouco mais a ferramenta. Quando a gente entrou nesse período de pandemia, a gente teve que fazer isso tudo via videoconferência, né? E isso trouxe um conhecimento novo para a gente, né? E foi muito, muito interessante. Foi um aprendizado que a gente conseguiu superar, né? Até por isso a gente hoje tem condições de atender e criar, né? Fazer clientes em outros estados e não trabalhar presencialmente. Né? Hoje a gente tem clientes de vários estados aqui, né, Pedro? Tem. A gente atende hoje Santa Catarina, atende Mato Grosso, atende São Paulo, né? Aí Paraná em torno ali também. E a gente teve um projeto internacional também que foi em Chicago, que a gente atendeu lá também. A gente teve que dar uma ousada em inglês, né, Fred? Exatamente. Mas a gente conseguiu atender, né? Implantação de sistema de gestão de processos lá. Então foi bem bacana. E aí, graças a essa experiência que a gente teve também, né? Senão... Perfeito. E tem detalhes ali, quem mexe com isso sabe que existem detalhes ali quando você, independente de qualquer empresa. Quando você tem uma empresa e eu quero fazer uma videochamada à distância, enfim, você tem detalhes ali numa apresentação comercial, num atendimento. Presencial é diferente, né? É diferente e a distância também, fundo de tela, tá? Detalhes ali que fazem a diferença, né? Na hora de uma apresentação à distância. Então a gente aprendeu muito isso, né? Exatamente. Legal. E assim, vocês, com relação ao HS, foram fundamentais na estruturação dos processos dentro da empresa. Na visão de vocês, como é que foi desenhar processos para uma fazenda? Como é que foi trazer essa metodologia que vocês aplicavam no ambiente corporativo para dentro do ambiente agro? E quais foram os resultados que vocês viram? Na verdade, processo ele existe em qualquer lugar, né, Bruno? A gente lida com empresários de todos os tipos de setores, todos os tipos de tamanho, né? E o processo, ele varia, obviamente, mas o objetivo de um processo é você transformar algo um input, né? Colocar valor no input para ele poder ser gerado e entregue para outro cliente. Né? Então, o processo é a transformação, né, através de várias atividades, a transformação de algo gerando valor. Né? Então, você vai falar de processos financeiros, você vai falar de processos de produção, você vai falar de processos de estoque, você vai falar de processos, infinitas áreas que pode existir dentro de uma empresa. E o agronegócio é a mesma coisa. Né? O agronegócio ele tem dezenas, centenas de processos. Né? E foi uma novidade. Né? A gente começou a trabalhar com o agronegócio com a HS Agro, né? Mas não foi difícil implantar. Né? A gente obviamente teve muitas novidades, particularidades que a gente nunca presenciou em outros projetos, em outros clientes, mas que é bem normal no nosso setor, né? Sim. Consultoria se aprende e cada cliente é um aprendizado diferente. Mas o grande objetivo que é você perceber que através de padronizações de processo, criação de materiais, documentos, padrões que geram, né, boas práticas de atividades, né, e transformar isso com treinamento, resultado para que a operação execute, é uma transformação que é muito fácil de se perceber o resultado. Né? Você descobre que ali no dia a dia, as pessoas quando faziam ou não faziam as atividades ou faziam de formas diferentes, o resultado ele trazia um resultado variável, né? Hora boa, hora ruim. Né? Agora, quando a gente consegue padronizar os processos, as atividades, através de mapeamento, redesenho de processos, né? E os procedimentos padrões, a gente consegue garantir que as pessoas vão executar os processos da melhor forma. E isso vai gerar resultado. Então, isso falando de estoque, isso falando de produção, né? Quando você vai falar, por exemplo, de gestão de compras, né?
como eu vou fazer compra hoje, cada um compra de um jeito, né? Agora não, a gente vai comprar dessa forma, então vai ter orçamento, vai ter aprovação, processo financeiro, né? Processo financeiro e assim por diante. Legal, eu vou colocar um bastidor aqui da cozinha para vocês, tá bom? Quando eu trouxe a BM para dentro da HS, primeiro que a gente ainda não tinha uma boa camada de liderança, eles estão com a gente já fazem quase 1 ano e meio, né, Fred? Isso aí. Nós não tínhamos gestores ainda tão qualificados à frente das unidades. E aí eu tive uma enorme resistência, tanto da equipe quanto da parte da diretoria. Pô, você vai colocar processo aqui, vai burocratizar o negócio, vai engessar tudo. Foi difícil de vencer essa etapa. E aí a gente trouxe eles, começamos a estruturar os processos, a mapear os processos, fluxogramar esses processos e aí redigir e escrever esses processos. Estamos assim na parte final dessa trajetória, né? Já estamos ali com quase 90% dos processos prontos. E depois de isso feito, implantado, começado a rodar, feito alguns ajustes, agora a gente está começando a ver os resultados disso. Os diretores estão conseguindo aos poucos se desligarem do dia a dia operacional, porque as tarefas estão todas mapeadas e escritas, existe um modo de executar as tarefas, as pessoas estão sendo treinadas em como executar essas tarefas e estão sendo acompanhadas se aquilo está sendo executado conforme está no procedimento. Isso só foi possível com a implementação dos processos. Então, eu costumo dizer assim, disciplina é liberdade, moçada. Exatamente. E você só vai conseguir ter essa liberdade tendo a disciplina de executar as mesmas coisas do mesmo jeito, com repetição e com melhoria. E vocês trouxeram primeiro essa cultura para a gente e essas ferramentas. Muitas pessoas no agro ainda veem gestão de processo como algo assim muito distante do campo. Igual eu disse, até dentro da nossa operação teve essa resistência. Como vocês abordam essa resistência e o valor disso dentro de uma operação agro? Bruno, como eu falei, foi uma grande surpresa, né? Conhecer esse setor que hoje é um setor que o Brasil, né? A economia brasileira ela deve muito, né, ao setor de agronegócio. Sempre tive vontade de conhecer e de descobrir um pouco como que funciona, né? Foi uma grande surpresa e uma boa surpresa quando eu fui, inclusive, até a sua fazenda, né? Conhecer os seus funcionários, né? E perceber que o homem do campo hoje é muito diferente daquele homem do campo que a gente conhecia há 20 anos atrás. O homem do campo hoje é um homem do campo muito mais evoluído, né? Você vai falar com um operador de máquina, por exemplo, o operador de máquina hoje ele anda com iPhone, ele anda aplicativo, ele tem seu Instagram, ele acessa um sistema com muita tranquilidade. É muito estranho você falar isso, mas quando eu cheguei para fazer treinamentos de sistema, né, agora lá na fazenda no Pará, com o pessoal, eles tiveram muita facilidade no uso da ferramenta, né? Isso mostra que há um preconceito ainda nesse setor. Possivelmente, né, as pessoas não acreditam que o homem do campo está preparado para isso, né? Mas pessoas como vocês, né, você, o Alisson, que acreditam, né, estão mais antenados às melhorias, a processos, à gestão, a planejamento estratégico, mostrou que é viável e é possível, né? Então, ter um time formado com pessoas capazes, né, e incentivá-los, né, motivá-los, como vocês fazem, é muito possível aplicar tudo aquilo que a gente aplica hoje numa multinacional, numa grande multinacional de ferramentas, de processos, falar de mapeamento de processos, você falar de sistemas, né? Metas, desdobramento de indicadores, né? Acompanhamento de resultado. Isso é muito possível em qualquer setor, né? Inclusive no agronegócio. Sim. Né? Eu acho que um ponto importante, principalmente passar para os produtores que estão assistindo, enfim, é o quê? Você considerar que a sua fazenda, a sua propriedade rural, ela é uma empresa, de fato, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu falo muito isso. No começo, você entender isso.
Entendendo isso, aí você como uma empresa então como que eu tenho uma gestão empresarial? Porque depois até que a gente atendeu a HS, atende, né? Outros produtores vieram entrarem em contato. Né? E o que a gente percebeu? A gente que está à frente do comercial percebe o quê? Que está totalmente ligado na operação. Então é que tem a colheita, é que tem várias atividades que se a gente for analisar no mapeamento de processo, elas estão totalmente operacionais e o gestor, no caso, as estratégias, o que ele precisa fazer, padronizar processo, desdobrar meta, isso fica em um segundo plano, porque a operação vem primeiro, sabe? Então eu acho que esse é o ponto. Então, quando você mapeia processo, quando você coloca padrão, quando você acompanha os indicadores, vê batimento de meta, você fica mais tranquilo e consegue delegar mais. E isso te dá mais liberdade, mais tempo, né? Que é o que hoje eu percebo que quando o pessoal entra em contato não tem. Né? E o que todo mundo busca. Então, é um caminho, a estratégia, processo e pessoas, é um caminho para atingir isso. Tem um framework que eu gosto demais, chama Matriz de Eisenhower. E ele tem 2 eixos. Então tem o eixo aqui da urgência e da importância. E eu vejo que quase todo empresário, principalmente o rural, ele está focado no quadrante, são quatro quadrantes, em coisas que são urgentes, mas não importantes. E o que é importante, mas não urgente, que é isso, pensar no negócio, a gestão, indicador, meta, liderança, sempre fica para um segundo plano. E vocês trouxeram para a gente, além dessa parte dos processos, também ferramentas para a gente fazer a gestão dos processos, porque não basta você colocar o processo para a equipe, mas você não acompanhar ele. O que vocês poderiam falar para a nossa audiência? Como que essa rotina pode auxiliar fazendas e empresas do agro? A gente primeiramente precisa ter uma fazenda ou uma empresa, né, bem organizada financeiramente, no gestão financeira. Um bom plano de contas, você conseguir identificar as entradas e saídas, tanto competência como caixa. Tem que ter os números na mão. Tem que ter os números na mão. A gente precisa dos números para poder tomar decisões. Né? Então, assim, isso foi um grande avanço. Né? Quando a gente chegou na HS, já tinha algo muito bem preparado, mas com certeza grande parte do produtor rural faz ainda no papel. Né? Então, quando você encontra, né, um empresário que tem esse controle na mão de números financeiros, a gente consegue fazer uma análise, né, através do planejamento estratégico, buscar caminhos, alternativas e projetos que a gente vai implantar para chegar onde que ele quer chegar. Qual é a sua meta? Qual é a sua visão para os próximos anos? Né? Onde que você quer chegar? Né? E isso vai traçar, né, ações estratégicas e que uma delas, obviamente, vai ser fazer uma revisão dos seus processos, como a gente faz em grande parte dos nossos clientes, e também fazer o controle dos seus indicadores. Se a gente não mede, como dizia, né, meu professor, né, o professor Falcone, quem não mede não gerencia. Né? Então, assim, a gente precisa medir. Então, assim, quais são as metas financeiras para a minha empresa durante o ano, cada mês, para cada conta? Eu tendo isso, acompanhando se eu estou atingindo ou não estou atingindo, a gente tem condições de checar onde é que estamos falhando e buscando planos de ações para recuperar esse desvio. Né? Então, assim, o mais importante é a gente criar esse controle. A gente trabalha muito com gestão financeira. Nós somos muito embasados no financeiro da empresa, então a gente precisa partir do financeiro. A partir do financeiro, a gente sente qual é a principal dor do nosso cliente. E aí, através de projetos de melhoria, a gente vai entrar no processo. Melhora aquele processo. Meu problema hoje é estoque. Meu problema hoje é fazer uma compra adequada. Meu problema hoje é pessoas. Vamos melhorar o RH. Vamos implantar um recursos humanos aqui nessa empresa. Né? Então, a gente apoia o empresário a achar essas grandes soluções, né, e implantá-las. Né? Esse é o nosso trabalho de consultoria. O fim último ali é melhorar a eficiência operacional e o que vai resultar em mais lucro para o empresário. Né? Eu acho que o ponto principal é você identificar que você tem uma meta ali, seja de faturamento, despesa, o custo, e você conseguir aí observar quais projetos você tem que fazer para você conseguir atingir esse patamar. Então, e hoje eu vejo ainda que tem uma dificuldade grande também, não só do agro, assim, no caso, né? Depois dos problemas que vem
atrás de nós, mas do próprio empresário, de todos os setores, que é entender de fato as contas contábeis, entender uma DRE de fato como funciona, entender um fluxo de caixa como funciona. Então, muitas vezes a gente também tem que explicar essa parte para, não, entendi, então a última linha é essa. E a partir disso, a gente consegue traçar esse direcionamento. Por quê? Sem esse direcionamento, você não tem, você tem onde você quer chegar, mas você não consegue navegar no escuro. Então, acho que o ponto principal é esse, você definir essas metas, indicadores, que é o que a gente... o primeiro passo é isso, e a partir disso, quais vão ser as mudanças? Vai ter projeto, vai ter uma modificação de processo, e aí você dá o tiro certo, de fato. Você vai para onde precisa, né? E o que vai trazer diferença. Ao invés de você mapear e fazer algo que você pode se constituir depois. O bacana é assim que isso aí, pessoal, que eles estão trazendo é uma metodologia. Então existe um método que é aplicável a qualquer negócio. A fazenda, a alimentação, indústria, qualquer negócio é passível de obter esse conhecimento. E aí, uma das ferramentas assim que a gente viu mais interessante, que está trazendo um grande resultado para nós, é fazer essa gestão de processos dentro de um ambiente, um workflow, onde a gente consiga ir acompanhando a evolução daquele processo. Então, por exemplo, o processo de compras. Existe um ambiente online hoje, um aplicativo que a gente usa. O início do processo de compras, a pessoa preenche um formulário e aí tem todas as etapas lá dentro. Conforme o processo vai acontecendo, o colaborador responsável por aquele processo vai movendo aquela atividade dentro das colunas até ela finalizar. Então, quem está de fora consegue acompanhar, consegue ver o que está acontecendo, consegue entender, porque tem log de tudo, se o processo está sendo cumprido a risco ou não, se pularam alguma etapa. E é aí que isso começa a dar uma dinâmica diferente dentro da empresa, né? Porque daí tem mais pessoas executando, não precisa ser o fundador, não precisa ser o diretor. E as pessoas, a equipe, que é outra coisa que eu vi uma baita diferença lá na HS, começam a se imbuir mais de responsabilidade e autonomia. E aí isso vai melhorando a sua liderança. Então eu vejo que também um dos resultados do trabalho de vocês é o desenvolvimento de pessoas. Vocês é uma consultoria bem hands-on, né? Bem mão na massa, e que também se apoia nesse pilar de pessoas. É uma parte fundamental do trabalho de vocês. Como que vocês veem isso? Que benefícios que vocês veem nessa parte de desenvolvimento de pessoas para o sucesso do trabalho de vocês? A gente, como você falou, Bruno, é uma empresa de consultoria executiva. Não é uma empresa de consultoria consultiva que tem bastante no mercado e que tem seu valor. Mas o nosso trabalho, a nossa escola, né, o Pedro com a escola dele, eu na minha escola, Falcone, né? A gente aprendeu a trazer resultados para os clientes através de desenvolvimento junto com o cliente, sentindo a dor do cliente. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação da performance de algum funcionário, vai entender, mas qual planilha que você está usando? Qual ferramenta que você está usando? Mas por que você está usando desse jeito? E por que não pode ser de outro jeito? Então, assim, esse olhar de se estar no lugar do cliente e descobrir as dores e tentar achar uma solução, né? Então, é isso que faz parte, é o nosso papel com as pessoas, é estar junto, né? E outro valor nosso é o transferir conhecimento para o empresário, para a empresa, né? Então, assim, nós não queremos que o nosso cliente seja dependente da nossa solução, do nosso serviço. A gente quer plantar ali uma sementinha, desenvolver pessoas, desenvolver um setor que seja ali de processos na empresa para que ela possa dar continuidade, né? No trabalho de controller, por exemplo, no acompanhamento de indicadores, né? Além disso, um ponto que você colocou bem aqui, são os sistemas que suportam os processos. A gente sabe que muitos empresários, muitas empresas, né, de qualquer setor, depende muito de pessoas, né? Sai uma pessoa, sofre, cai lá, tem que até contratar uma pessoa nova, tem que treinar ela, né? Então sempre fica dependendo de pessoas. Quando você tem um processo bem estabelecido, e uma ferramenta, um sistema de gestão suportando esse processo, você tem condições de não depender mais tanto de pessoas, porque você depende do seu processo. Sai uma pessoa, entra outra, está ali o script para você treinar, está lá toda a ferramenta que você vai utilizar, fica muito mais fácil, né? Então, assim, a gente tem realmente essa preocupação com o empresário, de estar junto com eles, aprender o que eles estão sofrendo, entender o que eles estão sofrendo,
e desenvolver ferramentas, né, implantar ferramentas, sistemas que vão apoiá-los, né, durante o trabalho. A gente tem que muito ter essa empatia com ele. Porque muitas vezes quando a consultoria chega no cliente, fala, ih, mais um consultor aí, vai vir aqui, vai atrapalhar minha vida, vai gerar uma burocracia, né? E que, na verdade, a gente tem que falar, vamos lá, vamos com calma. A gente veio aqui para facilitar a sua vida, né? A gente veio aqui para tirar as suas dores de cabeça, né? Para você poder dormir tranquilo, né? Porque a ferramenta que a gente vai implantar vai ajudar você, né? E aí a parte de ferramental é muito importante. A gente trabalha com bastante sistema, né? O Pedro pode falar um pouco mais, mas a gente tem os sistemas que apoiam os processos que realmente têm trazido muita vantagem nos nossos clientes, né? Exato. Hoje a gente tem aí uma parceria bem grande com uma plataforma de sistema de gerenciamento de processos e é a partir dela que viabilizou, né, todo esse processo que você comentou do compras, da HS, enfim. Então, ela hoje assim é líder de mercado nisso e a gente consegue parametrizar, programar em cima dela facilmente, né? Então, igual o Fred comentou, a ideia nossa é dar essa autonomia, né, para que a própria área de processos ou um próprio facilitador dentro da fazenda, por exemplo, possa inovar a qualquer momento sem precisar de código, sem precisar acionar TI, né? Então, essa é a nossa linha, dar mais essa autonomia para que consiga aí inovar e melhorar continuamente, né? Sim. O Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu vejo hoje, nos fóruns que eu participo, a maior dor de todos os empresários são pessoas. Pessoas e uma empresa sem cultura fica uma bagunça. E quando a gente está lá na discussão de algum caso prático dentro de um conselho, a pessoa começa a expor o caso prático dela, a dor que ela está sentindo, o problema que ela está vivenciando, e aí de repente um facilitador, algum conselheiro que está lá, pede, por favor, coloca aí então na tela o seu organograma, vamos dar uma olhada. Aí, quando a pessoa coloca o organograma, você bate o olho assim, pronto. Pera aí, seu problema, vamos começar por aqui? O organograma, ele parece que despe assim o empresário, né? Você vê ele nu. E vocês trouxeram isso pra gente, então, nessa parte de desenvolvimento de pessoas, da gente conseguir lá, vamos organizar um organograma correto, vamos colocar nome nos bois, né? Quem que faz o quê e onde. E aí vamos colocar, escrever cargos e salários para todas as posições dentro da empresa. Isso aí dá uma dinâmica tremenda, né, Fred? É isso aí. Na verdade, quando a gente fala de processos, a gente fala de pessoas também, né? Então a gente não pode falar somente de processos sem falar de pessoas. Os dois andam juntos. É que a gente trabalha com a construção do processo ideal e distribui as pessoas ali para que as pessoas trabalhem naquele processo da forma correta. Muitas vezes nessa revisão de processos a gente descobre que tem pessoas faltando, ou tem pessoas sobrando, tem pessoas que estão no local errado, estão fazendo da forma errada. Então, a gente se preocupa primeiro com o resultado que aquele processo que a gente redesenhou vai trazer de benefício para a empresa, né? Benefício financeiro mesmo, de resultado. Através disso, a gente vai olhar para aquelas pessoas que a gente chama agentes do processo e vai verificar quais são as atuais atribuições que eles têm hoje na sua descrição de cargos. Quando tem descrição de cargo, né? Geralmente não tem. Quando tem descrição de cargo, a gente analisa e fala, pera, olha aqui, o que a pessoa está fazendo e o que ela deveria estar fazendo, né? Vamos revisar isso daqui? Vamos reconstruir essa descrição de cargo? Às vezes até mesmo mudança de cargo acontece. Tem uma pessoa que está lá como função de operador e, na verdade, ele está fazendo função de supervisor. Exato. E, às vezes, vai ter que ter essa mudança, né? A gente tem que checar se faz sentido ou não essa preocupação. Então, essa questão que você falou de organograma, né? Mostra o organograma da sua empresa, realmente é algo que a gente pega muita gente de saia curta quando a gente vai fazer algum briefing, né? Alguma avaliação aí para fazer um projeto num cliente. A gente pede organograma, o pessoal sai correndo, tentar achar aqui que é o organograma, onde é que está, né? É a pergunta Desenha matadora. Cadê o organograma? Pronto. Já revela tudo. A maioria não sabe, não tem ou está desatualizada, né? E eu me incluo, a gente se inclui nisso também, porque a gente também não tinha. Vamos fazer o meia-culpa aqui, né? Até 1 ano e meio atrás a gente não tinha isso. O organograma, geralmente, ele é uma primeira ferramenta de gestão, de administração mesmo, que a empresa, a fazenda, enfim, vai colocar no começo na empresa. do começo. Porque ele é
ele é a foto. Ele é uma foto de cima da empresa, ali, das cadeiras, né? Das pessoas, ali, do nome, da função. E aí, a partir disso, você entra. Então, é bem isso que o Fred comentou. Eu acho que quantificar essa parte de processos é muito importante. Então, quantos processos existem? Você sair do achismo, né, e ir para o quantitativo mesmo. Quantos processos existem, quais são as funções, quem é responsável pelo quê, né? E aí você conseguiu, opa, beleza. Então, dentro aqui da unidade A, eu tenho 85 processos. Desse 85 tem A, B, C que fala. Você começa a palpar isso. E aí você começa a finalizar as coisas, começa a entregar, né? Eu acho que tem uma dificuldade também nessa visão. E existem metodologias, a própria fluxogramação, né, que foi feita na HS também, que dá para você ver isso. Outro ponto muito importante, que é case assim, que foi feito, com certeza, é a participação das pessoas na construção dos processos. Isso aí é fundamental. Que isso, assim, por isso, né, que engajou, por isso que aconteceu, por isso que foi implantado. Se você, sozinho, fazer, não, tem que ser assim, não vai acontecer. Tem que participar, tem que envolver. Porque quem está na ponta sabe como é de fato, ou quem já passou por lá sabe como tem que ser feito, né? Então tem que participar todo mundo. Agora que a gente está nesse estágio, bastante gente vem me perguntar como é que vocês fizeram os processos? Como é que faz? Eu contratei uma consultoria, mas acho que eu vou fazer sozinho. Eu falo, cara, não faça isso. Dá muito trabalho, demora muito tempo e você precisa colocar muitas pessoas do seu time junto para fazer. Então, se você for pegar, entrevistar o cara do seu time e você mesmo escrever, com certeza vai ficar ponto cego ali que depois vai te trazer problema, né? E vale ressaltar, Bruno, que é muito importante a visão do consultor porque ele tem uma visão distante do negócio, né? É como se fosse um olhar de fora. Diferente, imparcial, né? Preocupado em resultado, preocupado em transformação, melhoria de desempenho, né? Não basta você mapear o atual, você precisa ter uma crítica em cima do atual, né? E, obviamente, quando você faz, né, internamente, você acaba pecando até mesmo com algumas técnicas de fluxogramação, vamos dizer assim, né? Então, assim, de mapeamento, algumas técnicas, né? É óbvio que o empresário quer fazer sozinho, muito bom, né? Mas eu acredito que vai ser um trabalho muito árduo para ele conseguir colher os frutos que, com uma consultoria, ele conseguiria fazer com mais velocidade. Sim. Naturalmente já é difícil, sem ajuda mais difícil ainda. Exato. O Pedro, você disse lá no começo da nossa conversa que um dos carros-chefes da empresa hoje é planejamento estratégico e estruturação de metas. Como que vocês veem isso aí para o agronegócio, a realidade do agronegócio e como inserir isso dentro do agronegócio? Eu acho que o planejamento estratégico, como a gente comentou, para começar, o que é planejamento estratégico, né? Vamos falar o português aí para a moçada. Planejamento estratégico, ele nada mais é do que você ter um objetivo a atingir, né? Você ter uma visão de onde você quer chegar, né? E principalmente você ter essa estrada construída até esse objetivo. Então não basta você ter somente onde você quer chegar, você tem que construir essa estrada. E essa estrada, geralmente vão ter ações, vão ter atividades, vão ter projetos que você precisa fazer para chegar lá. E aí a gente entra na questão de faturamento, principalmente, na questão de despesa, na questão de custo. Abre todo financeiro, né? A parte da RE, fluxo de caixa, e começa a entender quais pontos que a gente consegue ajustar, seja em otimização, seja em redução, ou seja em aumento também. E isso dá uma clareza de onde você quer chegar. Então, quanto você quer atingir de resultado? Né? Isso é perguntado para o empresário. Quanto você quer? E geralmente ninguém sabe. Ninguém sabe responder. Ninguém sabe. Mas lucro líquido... tem uma noção, assim, Prolabore eu entendi, né? Que é isso, né? Mas agora aí lucro, assim, você tem um fundo emergencial, em uma safra que não foi boa, como você vai fazer? Alguns questionamentos que daí, legal, então eu quero isso, show. Para chegar nisso, vamos projetar, vamos fazer um exercício aqui? Aí a gente começa a desenhar. E isso vai acarretar em metas para os colaboradores lá na operação, né? Vai acarretar a projetos estratégicos, então seja um exemplo aqui, né? Uma construção de um novo armazém, por exemplo, a construção de outro exemplo de umas novas benfeitorias, compra de maquinário, inovação, né? Dependendo.
tecnologia, sistemas, arrendamentos. Então, acho que vem nesse ponto. Para você ter esse mapa bem claro e você cumprir isso. E aí que é o ponto que você comentou, que é a disciplina. Uma coisa é você ter o planejamento, outra coisa é, não, eu fiz aqui o planejamento estratégico, mas deixa eu só correr aqui do lado. Fez o planejamento estratégico e executar o planejamento também. Acompanhar, né? A execução. Acompanhar a execução, exato. Isso é fundamental. Então porque só assim você vai colher esses resultados. Né? O planejamento estratégico é, igual você disse, é um mapa dos próximos passos, qual a trajetória que você vai seguir. Dentro desse mapa vai ter vários checkpoints, então vai ter várias etapas a serem cumpridas, que vocês costumam chamar de projetos estratégicos, né? E aí dentro de cada projeto estratégico tem tarefas para que aquele projeto seja cumprido. Exato. Então, por exemplo, se é uma coisa-chave para a empresa ter um armazém dentro da unidade, um armazém de grãos, então o que ela precisa? Preciso financeiro, eu preciso buscar banco, eu preciso contratar uma construtora, eu preciso comprar com a empresa que vai fornecer o equipamento, que data que eu vou fazer isso, quem vai ficar responsável por isso. E aí você começa a apertar essas chavinhas, né? E a mágica acontece, porque aí vão ter tarefas, pessoas e prazo. Eu costumo dizer que é a regra dos 3 Qs: o que, quando e quem. Né? E aí o empresário, de novo, voltando lá naquele início, ele começa a ter mais liberdade de tempo e liberdade financeira também, porque isso dá uma otimização na operação, né? E você, o produtor, no caso, ele começa a atuar como as multinacionais atuam. Então, você não sai de uma reunião sem atividades. Reunião sem plano de ação. É como se não existe. Não teve produtividade nenhuma, né? O que a gente vai fazer depois dessa conversa aqui, né? Não, tem que ter um plano de ação. Então, qual que é o plano de ação? Quem vai fazer, né? O que vai ser feito? Então, você começa... E essas atividades sendo entregues, né? Com certeza o resultado vai vir. Um ponto muito importante também é que a gente prega bastante é que o planejamento estratégico ele tem que acontecer todos os anos, né? No modelo antigo de gestão, se você olhar há décadas atrás, onde é que você gostaria de estar daqui 10 anos, daqui 5 anos? Era aquela pergunta-chave padrão, né? Hoje a gente não pode pensar mais. Óbvio que a gente pode pensar onde é que eu quero estar daqui 10 anos, mas eu quero saber onde é que eu quero estar daqui 1 ano. Qual que é o resultado que eu quero da minha empresa ao final desse ciclo, né? No caso do agronegócio, a gente fala do período de safra. Então, assim, todo empresário, ele precisa chegar ali no final do ano, ali para setembro, outubro, começar a se movimentar para poder já começar a construir o seu planejamento estratégico do próximo ano. Exatamente. Levantar os resultados, né, levantar as lições aprendidas, os projetos que foram bem-sucedidos, aqueles que não foram implantados, e começar a se movimentar para que lá em dezembro ele já tenha a meta de todos os meses do ano seguinte. Começar o ano com clareza. Começar o ano já com objetivo, já desde janeiro. E que inicie já numa apresentação para a equipe, em janeiro mesmo, falando do próximo ano, enfim. Exato. Essa revisão, né? Você pode até, igual o Fred comentou, né? Você pode ter um sonho grande, legal, mas essa revisão da estratégia durante esse tempo, porque antigamente... Muda toda hora, cara. E não hoje, tem como. Principalmente com a tecnologia, inteligência artificial, automação de processos, integração de aplicativos, enfim, acontece tudo muito rápido. Por exemplo, hoje deve ter lançado um aplicativo aí, provavelmente, né? De produtividade, enfim. Então, você tem que ser rápido nisso, né? Não, nosso então, mercado é extremamente dinâmico. Então, você faz uma projeção para daqui para o ano que vem, você começa a executar, já mudou o ciclo das commodities, mudou o preço, aconteceu algum evento lá fora, aumentou o preço de insumo, máquina tá sem poder entregar, toda hora tá mudando. Por isso que no mapa de processo de uma empresa existem processos estratégicos. Não é só a operação, não é só o suporte, né? O empresário ali, né? O produtor, ele tem que pensar que essa modificação de rota, ela é estratégica por parte dele. Então, se ele está percebendo uma mudança, se ele está conversando com o stakeholder ali e viu que vai mudar isso aqui, tem um risco, né? Ele tem que movimentar para falar com o tático, o operacional e já mudar algumas ações.
E aí é o que você falou mesmo, é constante, é Constância, processo. Não deixa de ser processo, é estratégico. Sim. Né? A BM completou já, né, 4 anos. Eu acredito que vocês passaram aí bastante desafio no começo, é uma trajetória. E como que vocês veem a visão de futuro da empresa e também toda essa dinâmica aí para o agronegócio em geral? A BM ela hoje está com, além eu e o Pedro, né, trabalhando como head aí da empresa. A gente já tem 3 consultores trabalhando com a gente diretamente, né? E um dos principais objetivos, né, que a gente tem é formar pessoas, né? Comparado com grandes consultorias que existem no Brasil afora, e a gente ainda é uma empresa pequena, né? Mas com um sonho muito grande e com um desejo de crescer consistentemente. Então, a gente, da mesma forma que a gente orienta os nossos clientes, a gente precisa formar grandes líderes, né? Formar multiplicadores, né? Para poder escalar o nosso trabalho, né? Então, a gente tem aí, o nosso primeiro passo aí é gerar esses novos consultores, né? Estamos com um time muito bom de consultores, né? E que a gente quer formá-los para que eles possam ser novos líderes em novos projetos, né? E a gente conseguir trabalhar também em outras estratégias, né? A gente tem um grande sonho também de trabalhar na parte de BI, né, desenvolver alguns sistemas para apoiar. Hoje a gente trabalha muito naquele formato old school, né, que é o nosso padrão Office, Excel, PowerPoint, né? Mas tem tanta coisa que a gente está aprendendo e está utilizando já em alguns clientes, que é o uso de sistemas inteligentes, né, como BI Solutions, aí, por exemplo, né? E o Pedro, né, com essa veia que ele tem também de conhecimento de tecnologia, ele tem ajudado bastante a trazer essa novidade para dentro da empresa. Né? Eu acho que o nosso planejamento estratégico, então, né, desse ano, principalmente, foi a questão de investir nas pessoas, né, transformar elas. Então, a gente até tinha um projeto de fazer um plano de carreira, foi feito, foi apresentado, foi entregue, né? Então, isso foi um ponto muito positivo e principalmente a parte de processo também, né, nossos, no caso. Então, o que a gente está entregando para o cliente, qual que é a melhor ferramenta, atualizou o mercado, agora é BI, agora é isso, né? Agora é aquilo, agora é IA, agora... Então, isso que a gente está movimentando. Mas eu acho que tem um grande ponto que a gente consegue navegar em todas as esferas. Então, tudo muda de acordo com o cliente. Às vezes o cliente tem um ERP próprio, às vezes o cliente tem um ERP contratado. Mas a grande questão é a base de tudo isso, que aí está no nosso sangue, que é a parte de estratégia, processo e tecnologia. Né? Sim. Então esse é o ano aí dessa mudança mesmo. Com relação ao agronegócio, né, como eu falei, foi a primeira experiência, a gente está colhendo muitos bons frutos, né? E isso tem se tornado atrativo, né? Muitos processos que a gente desenhou, que a gente desenvolveu, né? Sistemas que a gente implantou, viu que deu certo, né? Tem se tornado cases de sucesso e, obviamente, isso atrai outras pessoas, né? Então, a gente gostaria sim e vai continuar investindo nesse setor, né? Obviamente, na medida que os empresários, né, forem aparecendo, a gente vai, com certeza, acolhê-los e trazer as boas práticas que a gente tem desenvolvido, tem desempenhado, né? No projeto atual. E isso vai continuar sendo uma estratégia nossa, né? Porque eu vejo que há muita oportunidade nesse setor ainda, né? É uma carência enorme. Exatamente. Ali na região de Maringá mesmo, quantos produtores rurais que tem ali na região de Maringá, Paraná, que tá ainda fazendo um formato antigo de gestão, né? Não faz um controle financeiro de forma adequada e que a gente pode ajudar em desenvolver isso, implantar esse controle, né? Então isso com certeza é um foco interessante para a gente colocar aí para o futuro. Legal. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, conhecer os serviços da BM, onde que eles podem encontrar vocês? Legal. Pessoal, a gente tem o Instagram, @BM Empresarial, no LinkedIn também, consegue encontrar a gente, BM Empresarial. E nosso site, né? www.bmsoluçõesempresariais.com.br. E para você que ficou aqui até agora, eu peço novamente, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, vá lá no Spotify, esse episódio também vai estar disponível lá, e comece a seguir a gente no Instagram, @HSAgroBR. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.